Podcast Votorantim Cimentos. Olá, tudo bem com você? Eu sou Jaime Alves e este é o podcast Votorantim Cimentos especial Coronavírus. Nesta edição vamos falar sobre as ações que a empresa tem feito para reduzir os impactos da Covid-19 nas comunidades e nos municípios onde está presente neste nosso imenso Brasil. A atuação social responsável e o cuidado com as pessoas fazem parte do DNA da Votorantim Cimentos. Por isso, neste momento de pandemia, a empresa tem realizado diversas doações de equipamentos de proteção individual, máscaras, álcool em gel e outros materiais e equipamentos para a área de saúde. Quem vai dar mais detalhes de tudo isso é a nossa convidada Priscila Alvarenga. Ela é gerente de transformação social da Votorantim Cimentos. A entrevista você acompanha a partir de agora aqui no podcast Votorantim Cimentos. Votorantim Cimentos. Priscila, obrigado por estar aqui com a gente neste episódio. A Votorantim Cimentos está presente em todas as regiões do Brasil. E a gente está vendo que uma medida importante para combater a propagação do coronavírus pelo país é o uso de máscaras. Eu fiquei sabendo que a Votorantim Cimentos está apoiando a confecção de máscaras artesanais. É isso mesmo? Quem é que está fazendo? Oi, Jaime, que bom falar com vocês. Falar um pouco da contribuição da área de transformação social. Aliás, a nossa missão é justamente desenvolver as comunidades, manter um relacionamento próximo. E cá estamos, trabalhando juntos para trazer mais oportunidades. E sim, é verdade, estamos produzindo 30 mil máscaras artesanais e a boa notícia é que a maior parte delas, cerca de 19 mil, são produzidas por pequenas confecções, pequenas cooperativas, costureiras autônomas, a grande maioria mulheres, chefes de família. E a gente contribui tanto para a geração de renda, a geração de oportunidades, mas no senso de utilidade também, do empoderamento de ter oportunidade de usar um talento, que é o talento da costura, para ajudar tanta gente, Além disso, a gente tem os conselhos comunitários, super parceiros. Os conselhos comunitários são grupos de participação com membros da comunidade, empresários, poder público, que discutem o futuro das cidades, e nada mais oportuno do que discutir o futuro, pensar no futuro, mas também ajudar no presente. A gente fez, por exemplo, com o Conselho Comunitário de Xambioá, no Tocantins, uma ampla distribuição de máscaras para toda a cidade, e a gente estuda novas ações também no Pará, em Minas Gerais, Paraná, em São Paulo, enfim, onde a Votorantim Cimentos está presente. Priscila, só um minuto, agora eu peço licença para você, porque é bom a gente destacar. A higienização dessas máscaras de pano, de tecido, é muito importante. Usou, higieniza. Não pode compartilhar nem tocar nelas. Deve pegar ali pelo elástico. Aliás, eu vou pedir para a produção colocar um trecho da fala da nossa entrevista com a médica do trabalho da Votorantim Cimentos. No primeiro episódio desse podcast, a doutora Monique Gerbelli falou das ações de prevenção dentro da empresa e explicou como deve ser a higienização das máscaras de tecido. Vamos ouvir. Em relação às máscaras de pano, que está sendo bem recomendada aí pelo OMS, Ministério da Saúde, e pelo nosso time da saúde da AVC. E tem algumas medidas importantes. Então, lavar as mãos antes de colocar e tirar as máscaras. Enquanto estiver em uso, evitar tocar nessas máscaras. Colocar as máscaras sempre pelo elástico ou cordão, não tocando pela frente. A higienização ela deve ser numa imersão com água potável, 500 ml, diluída em 10 ml de cândida por 30 minutos, isso vai virar hipoclorito. Após essa imersão, você lava com água e sabão, enxágua e deixa secar. Depois você pode passar um ferro, guardar dentro de um saquinho plástico. Esse saquinho plástico você pode limpar aí também com álcool 70%. É importante, muito importante, cada um ter a sua máscara, não compartilhar. Ela deve ser usada aí nos lugares públicos, no deslocamento do trabalho, casa. É isso, é só um trechinho e você pode conferir depois a íntegra dessa entrevista que está disponível aqui no nosso canal de podcast. Voltamos então com a Priscila Alvarenga, gerente de transformação social da Votorantim Cimentos. Podcast Votorantim Cimentos. Priscila, a Votorantim criou, por meio do Instituto Votorantim,
um fundo de 50 milhões de reais para contribuir com a sociedade na luta contra o avanço da propagação do coronavírus e seus efeitos. Como os municípios que possuem operação da Votorantim Cimentos estão sendo beneficiados? Pois é, Jaime, mais do que nunca, nós vivemos um momento em que é preciso colocar em prática valores de cidadania, com muita coragem, mas sobretudo com colaboração. E termos a felicidade do Instituto Votorantim liderando esse fundo nos enche de orgulho, porque, por exemplo, só nesse primeiro momento, nós aqui da Votorantim Cimentos conseguimos contemplar 22 municípios com kits de equipamento de proteção individual para proteger os profissionais que trabalham no combate à pandemia. Aliás, fica aqui o nosso sincero agradecimento, profundo reconhecimento por esses profissionais da saúde e de todas as outras categorias que estão aí na linha de frente. E muitos me perguntam quais foram os critérios, para definir os volumes desses kits de equipamento de proteção individual. É importante dizer que são critérios técnicos, feitos por uma das instituições mais respeitadas de saúde do Brasil e cruzou uma série de indicadores, mas especialmente o número de habitantes do município, a vulnerabilidade social, a complexidade da rede municipal de atendimento da saúde e, infelizmente, também o número de casos confirmados de Covid. O fundo não para por aí, nós prevemos também outras frentes de atuação. Infelizmente, em alguns lugares ainda há pessoas que precisam do básico, de alimentos. Então, nós conseguimos evoluir com uma alternativa de fornecimento de tickets para compra de alimentos e produtos de limpeza. A ideia do ticket é justamente privilegiar o comércio local, colaborar para a manutenção dos empregos e, claro, apoiar quem mais precisa. Por fim, não menos importante, a Votorantim Cimentos firmou o compromisso, nós estamos mantendo os nossos investimentos sociais, porém parte deles com certeza deve ser redirecionado para medidas emergenciais, porque o momento requer medidas emergenciais. E só para registrar, a instituição que apoiou os critérios técnicos para definir o volume de equipamentos de proteção individual doados a profissionais da saúde foi a Beneficência Portuguesa. Seguindo a entrevista, Priscila, aproveitando que estamos falando das ações nos municípios, fale agora sobre o fundo adicional de 5 milhões de reais criado pela Votorantim Cimentos. Sabemos que ele é destinado para apoiar as demandas das comunidades onde a empresa está presente. Não é isso mesmo? Sim, Jaime, nós criamos esse fundo adicional justamente porque nós conhecemos as localidades, conhecemos as realidades tão diferentes que nós temos aí no Brasil todo. E, num primeiro momento, nós agimos muito rápido, atendendo aqueles pedidos, usando, inclusive, equipamentos que estavam no nosso estoque, garantindo, primeiro, o abastecimento, a saúde e a segurança dos nossos empregados, mas lugares como Corumbá, Edealina, Laranjeiras, Sobral, tão logo a gente recebeu ofícios e recebeu os pedidos, nós já tramitamos no Comitê Interno de Doações e conseguimos atender rapidamente esses municípios. E são ações diferenciadas para cada lugar. Então, vai desde o fornecimento de máscaras N95 até a higienização, passando aí da higienização, a sanitização das nossas fábricas, limpeza profunda e, em alguns casos, também em parceria com o poder público. Em momentos de crise, a gente vê como uma boa gestão pública faz a diferença. E a Votorantim Cimentos tem uma iniciativa muito interessante, que é o Programa de Apoio à Gestão Pública. Como funciona esse projeto? Você tem toda a razão. Em momentos de crise, de fato, momentos de crise revelam muito da personalidade do líder, da qualidade da gestão, e na gestão pública não é diferente. Nós sabemos que tem times muito capacitados, pessoas muito engajadas, profissionais muito técnicos nas prefeituras e nas secretarias. Mas a gente quer tentar contribuir para aumentar essa inteligência para o enfrentamento da crise. O Programa de Apoio à Gestão Pública, eu costumo dizer que é uma grande metodologia, uma das mais queridas que nós temos hoje no nosso portfólio de investimentos sociais. E especificamente essa versão do apoio à gestão pública é feita 100% online,
Então são mentorias com uma equipe de consultores especializada, um time brilhante, né, que vai até as prefeituras tentar organizar com os gestores municipais a gestão da crise, né, no momento de pandemia. Então a gente tem uma frente, por exemplo, de governança de crise, que é aquele momento de como estruturar um comitê para tomar decisões, a frente de comunicação, apoiar os municípios nas medidas de distanciamento social, que hoje é um dos maiores desafios de pequenos municípios, né? E, claro, apoiar o município a monitorar os casos, dados demográficos, dados epidemiológicos da população, como organizar tudo isso, como organizar a assistência durante a epidemia de forma resolutiva. Então, hoje nós temos 18 municípios indicados ao programa. Peço aqui a licença porque eu tenho que falar aqueles municípios que já pactuaram conosco, que já iniciaram. Eu vou ler cada um deles porque são muito importantes para nós. Município de Cantagalo, Edealina, Imbituba, Itaperuçu, Itaú de Minas, Laranjeiras, Nobres, Paulista, Primavera, Rio Branco do Sul, Sobral, Trindade, Várzea Grande e Vidal Ramos. Temos certeza que ao longo das próximas semanas os outros municípios também irão aderir ao programa e vamos colher bons frutos com certeza. Vamos mesmo. Estamos todos na torcida pelos melhores resultados destas importantes ações de transformação social da empresa. Muito obrigado, Priscila, pela sua participação aqui no podcast Votorantim Cimentos. Mas só para finalizar, que lições você tira desse momento histórico e desafiador? Jaime, ótima pergunta. Que lições que nós tiramos? Eu sou cientista social de formação, então é um fenômeno que nós estamos vivendo, infelizmente um fenômeno com muitos desafios negativos, mas eu tenho certeza que vai mudar muito o padrão de consumo, tomada de consciência, a sustentabilidade ficou mais do que provada, a importância dos cuidados e mais do que isso, o conceito de solidariedade, da conexão, de valorizar os talentos locais, né, do diálogo. Mais do que nunca, se não fosse o diálogo, nós não conseguiríamos superar jamais essa crise. E mais uma vez, obrigada pela oportunidade de contar um pouco mais da nossa rotina, desejar que esse momento passe, vai passar, e em nome do time de transformação social que tem feito um trabalho incrível, cheio de propósito, desejo que todos fiquem bem e se cuidem. Conversamos com a Priscila Alvarenga, gerente de transformação social da Votorantim Cimentos, que contou um pouco sobre as ações da empresa para apoiar as comunidades, instituições de saúde e autoridades públicas no combate à Covid-19. São iniciativas importantes que buscam minimizar os impactos negativos do coronavírus. Neste momento, vemos que juntos podemos encontrar as melhores soluções para o enfrentamento dessa pandemia. Esse foi o podcast Votorantim Cimentos. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Podcast Votorantim Cimentos.